A paz do Senhor a todos, irmão Pablo mais uma vez, para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar a importância da família. Parte 1. Iremos ver neste domingo, primeira parte do estudo, e no próximo domingo a segunda parte. Vamos ao estudo. Aí nós vemos uma família cristã. Uma família onde o pai, o esposo está com a Bíblia, lendo para as crianças, e a mãe acompanhando, observando a sua família. O que diz a Bíblia sobre a família? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a Bíblia, nesse versículo, ela nos chama atenção. Ela fala que uma pessoa que segue ao Senhor Jesus Cristo, que segue a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos, ela precisa cuidar dos seus. Isso faz parte da fé cristã. O que seria família cristã? Primeiro, nós precisamos conceituar família. Família é um agrupamento de pessoas que possui, geralmente, algum grau de parentesco entre si e convivem no mesmo local. Então, família seria um grupo de pessoas que têm laços sanguíneos e convivem na mesma casa. A palavra geralmente é porque às vezes tem pessoas que participam da família e não possuem laços sanguíneos com os outros entes familiares. Mas geralmente são pessoas que possuem laços sanguíneos. Pai, mãe, os filhos, o avô, a avó, o tio, a tia. E família cristã? Família cristã é uma família que vive sob os preceitos cristãos através da observância dos princípios bíblicos. Então, família cristã é a família onde os entes, eles vivem a fé cristã. Eles estão em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então isso seria uma família cristã. Quando nós vemos a criação da família? Nós vemos no começo da Bíblia, em Gênesis. A família foi criada no princípio. Foi a primeira instituição criada por Deus. Por isso, é uma instituição sagrada. Foi criada no princípio para ser a base da sociedade. E disse Adão:
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 23 e 24. Tem o termo varão, varoa, no caso aqui é uma versão antiga. Mas assim, a família, ela foi criada no princípio, ou seja, após ali Deus ter feito a terra, Deus faz o homem e depois vê que o homem estava só e faz uma companhia para ajudar o homem, a mulher. Então, a família, ela é criada ali no princípio. E é a primeira instituição criada por Deus. Na sociedade nós temos instituições. As instituições, elas trazem uma ordem social. E a família foi a primeira instituição criada por Deus. É uma instituição sagrada. E ela faz parte ali da base da sociedade. A sociedade é constituída de famílias. Então aí nós vemos a primeira família da Terra. Adão, Eva, Abel e Caim. Depois essa família vai ter mais um filho, né, esse casal, por causa da morte de Abel. Caim mata Abel, e aí nasce Sete depois. Mas no começo era assim, essa formação. Então essa é a primeira família da Terra. Criada no Jardim do Éden, o casal foi criado no Jardim do Éden. Ali Deus já decretou que o homem deveria deixar a sua casa, sua parentela, para se ajuntar à mulher e assim formarem uma só carne. Famílias na Bíblia foram importantes para o cumprimento dos desígnios de Deus. Através delas, o Senhor estabeleceu um novo povo, uma nova nação, novas instituições, etc. Então, as famílias, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que as famílias foram importantes para o cumprimento dos desígnios de Deus. Então, as famílias, a família, essa instituição, foi um meio para que Deus também pudesse cumprir os seus desígnios. Então, nós vemos ali, por exemplo, como a família é importante quando Deus fala para Abraão que, através dele, as famílias da terra seriam benditas. Nós vemos que Deus preserva o ser humano através de uma família, que é a família de Noé. Então, Deus, ele tem a família como um meio na Bíblia para cumprir os seus desígnios. E nós vamos ver isso agora. Aí nós temos 3 exemplos
de como Deus ele se importa com as famílias, e as famílias foram meios, né? Primeiro Jacó e seus filhos, aí nós vemos a cena de Jacó abençoando seus filhos. Jacó, ele tem 12 filhos, e esses 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. Nós vemos que desde ali, Abraão, Deus fala em fazer um povo, e Deus fala que faria através da família, através do filho da promessa. Isaac nasce, depois Deus faz o mesmo, a mesma promessa, fala a mesma promessa para Isaac. Depois nasce Jacó e Deus repete a promessa para Jacó. Jacó, também chamado Israel, tem 12 filhos, e esses 12 filhos se tornam as 12 tribos. Então Deus usando a família para fazer um povo que depois se tornaria uma nação. Aí também nós vemos Arão e os seus filhos. Arão foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus na nação Israel. Estava sendo constituída a nação Israel, e Deus escolhe Arão e os seus filhos. E os sacerdotes só poderiam ser da tribo de Levi, que era um grupo familiar, né? Então nós vemos ali a família, Arão e seus filhos, fazendo parte ali do começo do sacerdócio institucional. Nós vemos ali uma família criando uma outra instituição, iniciando uma instituição criada por Deus, que seria o sacerdócio em Israel. E vemos também Jesus com seus pais, José e Maria. Deus, através de José e Maria, proporciona um bom crescimento para Jesus, para que Jesus crescesse, se desenvolvesse e assim, quando chegasse a uma certa idade, pudesse exercer o seu ministério. Então, Deus, ele utilizou as famílias foram importantes, foi um elemento importante, essencial para o cumprimento dos desígnios de Deus. As famílias, elas têm certa importância e aparecem na Bíblia como um elemento importante para o cumprimento da vontade de Deus. Nós também temos que falar de uma relação que existe entre a família e a Trindade. Então, antes de ler, eu gostaria de
falar o seguinte para os irmãos. Quando nós vemos a Trindade, o que é a Trindade? A Trindade são três pessoas que formam um Deus. São três pessoas distintas, com funções diferentes, que juntas formam um só Deus. E a família é um conjunto de pessoas que juntas formam uma instituição, família. Vamos ler. A Bíblia diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Isso também significa no âmbito familiar, pois como Deus é três, ou seja, um conjunto de três pessoas, a família também é um conjunto. Neste sentido, o Deus triuno seria o modelo de família perfeita, santa e feliz para a família humana, pois as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham em harmonia, cooperação e perfeita concorrência das vontades. Nada é decidido, realizado, estabelecido à revelia das vontades, pois tudo é aliançado, pactuado entre os três. Então, a convivência entre as três pessoas da Trindade é um exemplo para a família. Porque nós vemos um três, nós vemos um Deus que é três que formam Deus. Não é um Deus solitário, um Deus único, uma só pessoa. É um Deus que são três pessoas. Isso é até um pouco difícil para nós, com a razão humana que nós temos, entendermos. É difícil para nós entender. Existe até as alegorias que se fazem, por exemplo, a mais famosa, que é a do ovo, que nós temos três elementos do ovo, a casca, a gema e a clara. São três elementos diferentes, que inclusive você pode dividir, mas os três formam o ovo, né? Então nós temos na Trindade o Pai, Filho e Espírito Santo, e os três formariam um único Deus. Então, a convivência entre os três, essa comunhão perfeita, santa e feliz, seria um exemplo para a família humana, né? Todos num só espírito, todos da família humana devem estar num só espírito, num só sentimento, num só propósito, numa só fé. E também nós podemos perceber que na Bíblia nós vemos termos que se referem a termos de laços familiares. Então, Jesus se refere a Deus como Pai. Ele sempre fala do Pai, né? Os crentes seriam os filhos de Deus, por isso se considerariam irmãos. Então, como Jesus era o Filho,
nós também somos filhos de Deus e nós nos consideramos irmãos. Inclusive chamamos uns aos outros de irmãos, né? Irmão fulano, irmão ciclano. E nós vemos também ali no Novo Testamento os apóstolos chamando os crentes de irmãos. A igreja, corpo de Cristo, seria a família de Deus. Então aquela passagem de Jesus que Maria e os irmãos de Jesus vão até ele e ele é avisado e ele fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai, né? Fazem a vontade do meu Pai. Então, a igreja, a congregação, né? As pessoas que se reúnem, congregam, a igreja é a família de Deus. É a família de Deus. São filhos de Deus que se reúnem. É a família de Deus. Então é interessante nós vermos esses termos, que são termos de laços de família, né, se referindo aos crentes, à igreja, né, a Deus como o Pai, o nosso Pai. E aqui nós temos duas frases que são a igreja é formada por famílias, duas afirmações. A igreja é formada por famílias, as famílias são pequenas igrejas. Então vamos primeiro comentar a primeira afirmação. A igreja é formada por famílias. Então, a igreja, ela é composta por várias famílias. Então, e isso é perceptível. Você percebe isso quando você está na sua comunidade de fé, que são famílias, existem sim pessoas também ali, mas você vê famílias completas ali na igreja, formando a igreja. Então a igreja é formada por famílias. Toda pessoa que adere à fé cristã, que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem um desejo de trazer a sua família. Porque, como diz o próprio versículo bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Josué, né? Josué capítulo 24. Então, toda pessoa que ela aceita o Senhor Jesus, ela tem vontade de trazer a sua família, para que a sua família também seja abençoada. Então, nós vemos que a igreja é formada por famílias. E as famílias são pequenas igrejas, ou seja, as famílias cristãs, elas são igrejas. Nós sabemos que a igreja não está fixa apenas num lugar, ou seja, a igreja não é o templo. O templo é considerado igreja,
Mas a real igreja somos nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a concepção que se tinha antes era que o templo era onde estava a glória de Deus, a arca da aliança, né? O Santo dos Santos. Mas com a vinda de Jesus Cristo e o seu ato redentório, ato de redenção, ato salvífico, o templo passou a ser nós, as nossas vidas. Então, nós somos a igreja. E, além disso, as famílias são pequenas igrejas. Quando a família está junta, ela é uma igreja. Por isso que é incentivado aos irmãos a cultuarem ao Senhor em suas casas. A prática do culto doméstico, porque a família é uma igreja. Fazendo citação de uma grande personalidade da história da igreja, o grande reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte: a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Então, a família pode ser abençoadora, né? Uma família abençoada que abençoa, né? Ou ela pode ser uma família que traz desgraça, né? A sociedade, as famílias podem ser uma desgraça para aquela sociedade. Nós vemos palavras na Bíblia como a mulher sábia edifica a casa, né? O marido precisa cuidar de sua esposa. Os casados cuidem das coisas de casados. Os solteiros das coisas do Senhor, né? Palavras para o filho, para os filhos: honra teu pai e tua mãe, para que seu dia se prolongue na terra. Então, a família ela pode ser uma família abençoada que abençoa, abençoadora, ou ela pode ser uma família que destrói, que traz desgraça, né, para a sociedade, para ela mesma, né? Então, a família é algo que deve ser nós temos que ter muito cuidado quando estamos em família, com as nossas famílias. É uma instituição que nós temos que ter um certo cuidado, uma certa delicadeza, uma certa atenção, né? Precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos nos empenhar para estar bem com as nossas famílias, precisamos estar presentes, né? Precisamos entregar nossas famílias nas mãos de Deus. Então nós temos que ter essa certa atenção para com as nossas famílias. Por fim, mais uma vez eu trago a recomendação: cultue com sua família. Então se reúna, faça um culto, celebre e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo,
louve ao Senhor, leia a palavra para que o Espírito Santo esteja presente no seu lar. Aqueles que puderem fazer isso, se reunir com sua família e louvar ao Senhor, se reúna e louve ao Senhor. Amém? Então esse foi a parte 1 desse estudo. Domingo que vem nós teremos a parte 2. A paz do Senhor a todos. Um abraço.